mendigar o pão. Em outros casos é possível que a gente já tenha visto um justo mendigar o pão. A questão do Salmo é que, não vamos adiantar, né? Vamos falar depois, né? Mas é realmente um versículo muito bonito. A gente tem que tomar cuidado que ele não é uma promessa. É uma descrição de Davi sobre a experiência pessoal. O meu avô sempre que ia ler, ele lia a partir do 23, né? 23, 24, 25. Isso me marcou bastante, mas ele sempre lia, já falando do homem, que o Senhor firma os passos do homem bom. Do homem bom. Muito bom, muito bom. Alguém mais leu? Não? Já tinha lido em outros momentos, né? Hoje nós não vamos, é um salmo com 26 versículos? Vocês que viram aí agora, não lembro? 40 versículos? Por que eu falei 26? 26 é óbvio que não é. Ele vira a página, né? Ele vai para o outro lado da página. 40 versículos. Um salmo com tantos versículos, a gente não vai poder se deter lendo. A gente vai tentar estudá-lo a partir da sua estrutura mais ampla. Tá bom? Vamos cantar o hino de número 144? Já está pronto aí? Já está na posição? Os irmãos da técnica ali. 144. Guarda só eles não saem aqui do microfone sem fio. Pode, gente. Você pode tudo. Vamos ficar em pé. Um pouco mais alto, por favor.
a vida, e isso nos traz segurança, Senhor. Segurança de que no dia eterno haveremos de ter um encontro com o Senhor, quaisquer sejam as nossas dificuldades no transcorrer dessa existência. Haveremos de ter descanso e paz eternos diante do Senhor, quando tudo se acabar. Ajuda-nos a confiar nisso, Deus, de uma maneira tal que nossa vida seja dinamizada por esta verdade. Que os nossos potenciais de adoração e de serviço ao Senhor sejam elevados, porque cremos nessas verdades. E mais que isso, Pai, haja paz no nosso coração. Dá-nos discernimento da Tua Palavra, ajuda-nos a estudar a Tua Palavra de uma maneira que alcancemos um coração sábio para viver e honrar o Senhor. Obrigado pelos irmãos hoje aqui, obrigado porque a Tua Palavra está aberta entre nós e nós podemos nela meditar. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. É importante que a gente, para os estudos nossos dos Salmos, nós tenhamos em mente que não vamos, a minha proposta não é dar a vocês o resultado, né? O Salmo fala disso, disso, daquilo. É junto a gente tentar investigar o que é que o Salmo fala, tentar discernir. Lógico, se você, aquele que lê o Salmo está um passo à frente, né? Porque você já tem pelo menos a mensagem básica do Salmo na sua mente. Então, nos próximos estudos, vale a pena, se você puder, fazer o seguinte, fazer a leitura do Salmo, pelo menos um pouco antes do estudo, para você ter, e de repente você já começar a fazer a sua estrutura do Salmo, para você ir pegando, né, como é que funciona. Quem sabe nos últimos estudos aqui, em lugar de eu falar, vocês vão complementando e vão formando aqui a estrutura do Salmo. E que para mim é muito melhor que vocês aprendam a estruturar a mensagem a partir do texto bíblico, mais que só receber tudo pronto. Que a gente acaba se acostumando na igreja a receber tudo muito pronto no que diz respeito à Bíblia, né? O pastor pregou sobre isso e lá, então o texto diz isso, isso e isso. Mas falta um pouco do componente pessoal, do estudo pessoal, isso é sempre melhor. Bom, vamos lá, irmãos. Então, nós não vamos estudar esse salmo desse ponto de vista, tudo pronto. Vamos tentar construir o entendimento. Ele está no livro 1 dos Salmos. Ele está no livro 1, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. A temática mais presente neste livro 1 é o contraste. Contraste entre quem? O ímpio, muito bem, e o justo. Então esse aqui é o tema mais comum destes salmos, o contraste entre o ímpio e o justo. Há aqueles salmos que você fala, mas no salmo tal não tem tanto esse contraste. Mas no geral este livro 1 trabalhará muito com isso. Às vezes você encontrará salmos muito ligados ao justo, é verdade, e outros muito ligados ao ímpio, ao comportamento do ímpio. Mas no geral esse livro 1 vai trabalhar muito com esse contraste, tá legal? O Salmo 37 não é diferente, ao contrário, o Salmo 37 é uma das mais claras amostras desse contraste, porque o Salmo 37 justamente vai tratar dessa questão. Alguém lê aí o verso 1 e 2 do Salmo 37? Esses dois versos, eles abrem o Salmo, quase sempre, nem sempre, mas quase sempre. O Salmo abre com uma frase, né? com uma ideia geral do que ele vai dizer, como se fosse assim um prefácio do restante. Olha, aqui nós vamos falar sobre isso. E esses versos 1 e 2 parecem realmente indicar, né? Versos 1 e 2, parecem realmente indicar essa ideia, o tema geral do Salmo. Quem achou pode ler. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Muito bem, então o Salmo ele mostra que é um salmo de aconselhamento, é um salmo de aconselhamento ao justo. Aliás, eu não perguntei, salmo de quem que é mesmo esse salmo? De Davi.
É importante perguntar isso. Eu já sei que é um salmo de Davi. Vocês sabem como? Está escrito em algum lugar, né? Está aí. Senhor. É um salmo de Davi. Está escrito aí no salmo. Lembra que aquela letrinha inclinada ali, aquela letrinha itálico, ela está no original. É um Le David. De Davi. Esse Mismor, esse salmo de Davi, ele tem ele não tem uma indicação clara do seu contexto. Sobre o contexto desse salmo, só tem uma informação no salmo, ou duas. Eu sei que é um assunto, o assunto dá para perceber. Você não se indignar com relação à prosperidade do ímpio, nem a perseguição que ele faz. Né? Mas qual o contexto de... Os títulos também, eles estavam lá no original? Não, esses títulos em negrito não estavam no original. Eles são inclusos pelas sociedades bíblicas. Né? Então, esse título que está ali, Temporária, a Felicidade dos Perversos, pelo menos na Bíblia que eu tenho aqui da SBB, tem alguma outra com outro título? É o mesmo? Isso aí não está no original. Muitas vezes acerta, muitas vezes vai no ponto. Aqui está próximo, bem próximo. Eu acho até que pode ser diferente. Eu acho que tem que ser mais positivo que negativo. Em lugar de falar da temporária felicidade dos perversos, eu acho que ele deveria as promessas de segurança dos justos. Seria um bom título. Por isso eu até perguntei, porque aí teria até pelo próprio título a gente já saberia exatamente. Certo, mas a ideia é você ler o salmo para depois fazer esse título, o seu próprio título, né? A ideia de contexto, porque você tem salmos que tem contexto, né? A gente viu lá, por exemplo, Salmo 51, abra lá. Só para exemplo, no Salmo 51, nós temos o contexto. Qual é o contexto do Salmo 51? Confissão e arrependimento. Mas não tem um contexto? Não diz aí? Confissão e arrependimento não é o contexto. Confissão e arrependimento deve ser um título dado pela sociedade bíblica. Isso não está no original. Isso aí você deixa para ler por último. Ao mestre de canto, o salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba ou Betseba. Né? A gente fala Betseba, fica mais abrasileirado. Os nomes quase sempre é oxítono. Quase sempre os nomes hebraicos oxítono. São a tônica na última. Veja, aí é um salmo. A gente uma hora vai estudar esse tipo de título, mas esse salmo aí, você vê que ele tem uma função litúrgica mais clara ao mestre de canto. Então esse salmo de Davi foi indicado ao mestre de canto, podia ser Asaf, podia ser Gedutum, alguns daqueles líderes do canto, né? Se fosse aqui na nossa igreja seria a Jane, né? Ao mestre de canto, a Jane, né? Um salmo de Davi. Ele tinha uma função litúrgica, este salmo. Possivelmente era um salmo de confissão, usado no templo na hora em que se entregava o sacrifício e que você precisava pedir perdão a Deus. Possivelmente, então, esse era o uso desse Salmo 51. O Salmo 37, ele não indica a função desse salmo, de onde a gente tira que ele é um salmo de aconselhamento, por causa das palavras iniciais. Você vê que o salmista Davi, ele está falando, olha, não te indignes. É um salmo que fala para o próximo. É como se ele estivesse aconselhando. Exatamente. Veja o Salmo 13. Alguém leia aí no Salmo 13. Não é um salmo dirigido a outra pessoa, o Salmo 13. É um salmo diferente. O que diz o Salmo 13? Alguém lê? É um salmo de Davi. Certo, mas lê o versículo inicial. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Então você vê que é um salmo dirigido a Deus. Todo salmo no final vai aconselhar, vai exortar, vai repreender, vai fazer a função bíblica dele. Mas quando ele é composto, ele tem uma outra função, é uma oração. Até quando, Senhor? Não parece que aqui é muito particular do Davi com
É uma coisa pessoal que ele está falando dele para com Deus e ele está aprendendo. No Salmo 37, nós temos um salmo em que ele está ensinando. Isso já muda o contexto do salmo. Mas ainda não fomos ao ponto. Tem um versículo que indica o contexto do Salmo 37. Alguém consegue achar aí qual seria o versículo? Um contexto assim, não é exatamente como no Salmo 51, que é um momento peculiar, né? Um momento exato, quando Davi adulterou com Betseba. Mas no Salmo 37 tem uma... Eu, pessoalmente, eu destacaria o 5. Mas eu acredito que nem seja, porque o 5 é muito conhecido e eu acho que diz muito, né? O que diz o 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não, mas aí não indica contexto. Mas dá a entender que o Senhor é o caminho, mas... Certo, isso é o ensino, é o conteúdo do Salmo, mas que contexto Davi está escrevendo isso? Por que Davi está escrevendo isso? O que lhe autoriza a escrever isso? O que motivou Davi a escrever isso? Fala, Jane. Será que seria o 7? Não sei, fala aí. Argumente. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Você está pegando aí uma dica. Ou seja, você vai encontrar no Salmo várias referências ao fato de que os ímpios estavam importunando os justos. Estavam perseguindo, estavam maltratando, ou no caso, estavam levando os justos a ficarem irritados por causa da prosperidade deles. Talvez a prosperidade deles tivesse a ver com perseguições e violência dos ímpios para com os justos. Então é um salmo que vai tratar de uma situação que o justo, ele está se sentindo injustiçado. Mas Davi escreve, o que Davi vai falar? Davi está falando da experiência pessoal dele. E eu acho, agora eu vou tentar revelar aqui o que eu penso que a gente deve entender como um contexto. Por que esse salmo é importante? Porque Davi escreve aqui na sua velhice. Depois de ter passado todas as suas grandes experiências com Deus. Já fui moço, mas agora eu sou velho. Então o contexto de Davi já não é mais o contexto de batalha, já não é mais o contexto do pecado, já é o contexto em que ele está se preparando para entregar à nação os seus donativos para a construção do templo. Ele agora está naquela situação do professor, né? Aproveitando o dia dos professores, parabéns aos professores todos, às professoras, né? O professor que aprendeu com a vida e agora ele está compartilhando o aprendizado dele. Ele está dizendo, eu já fui moço, agora eu sou velho. E ele está dizendo, olha, eu já vi de tudo, não, mas não te irrites, não, por causa dos malfeitores. Não fique preocupado, o Senhor é o seu refúgio. Então, veja, a injustiça praticada com os justos, Davi, já na sua velhice, aprendeu que ela não é motivo de desespero para os justos. Não é motivo de desespero para os justos. Tudo bem até aí? Então uma das ferramentas que você tem é, lendo o texto, tentar encontrar no texto alguma dica que te ajude a perceber a situação em que aquele salmo está sendo escrito. Então veja, é diferente um salmo em que ele está no meio da perseguição, como um salmo que ele estava dentro da caverna, e Saul estava perseguindo ele. Então você vai ver que nos salmos assim, né, tão claramente descritos como salmos de perseguição, ele tem uma experiência, ele confia em Deus. E ele espera que Deus vai livrá-lo. Já no Salmo 37, ele já passou por essas experiências, e ele fala, eu tenho certeza que Deus livra. Então quando ele diz assim, olha como muda essa percepção. A gente chega para uma pessoa e fala assim, confia no Senhor. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quando a gente diz isso,
A pessoa pode pensar, mas por que você está falando isso? Você não sabe o que eu estou passando. Este salmista, quando ele nos aconselha isso, ele passou por tudo isso. As experiências de Davi, o próprio filho perseguindo ele, todo lugar que ele ia tinha gente querendo matar Davi. Davi teve que se fazer de doido para não morrer. Né? Davi teve que se esconder. Essas situações todas. Davi teve que enfrentar um gigante, né? O Golias. Essas situações todas, Davi percebeu o quê? Que eu podia confiar no Senhor. Eu sempre posso confiar no Senhor. Exato. Veja que a palavra dele, então, não é uma palavra baseada numa possibilidade. É a palavra baseada numa experiência vivida com Deus. E que agora é mais que isso, é a própria palavra de Deus, uma vez que ela é inspirada. Então isso muda o modo como a gente lê o Salmo, na minha opinião. Você tem que encontrar no texto as dicas, as sugestões das palavras que te remetam a um contexto. Nesse caso, então, eu estou indicando aí o versículo que você falou no início, o verso 25. Quem lê? Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então eu sei que Davi escreveu na velhice, por quê? Porque ele disse, eu fui moço e agora eu sou velho. Bom, gente, agora vamos fazer um exercício que é tentar dividir os assuntos e as estrofes do Salmo. Eu fiz aqui a minha proposta, né? E a minha proposta começa com essa primeira frase, esses dois primeiros versículos, esses versículos de introdução. Eles parecem apresentar um resumo, qual é a solução, né? O justo não deve invejar o ímpio, mesmo quando o ímpio parece mais forte que ele, porque o Senhor destruirá o ímpio. Como é que diz aí verso 1 e 2? Lê de novo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Então você vai ver que esse teor, né, vai se repetir. Ele vai dizer para o ímpio, para o justo, olha, não te indignes, não fique irado, não fique preocupado. Deus não vai, veja, não fique preocupado por causa dos ímpios, não tenha inveja deles, porque o caminho deles não é um caminho seguro. Fica no teu caminho, porque Deus vai destruir os ímpios. E esse aqui vai se repetir. Por exemplo, olha só, alguém lê aí pra gente o verso 8 até o verso 10. Evite a ira e rejeita a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Então você vê aí que não é coisa muito boa ser um ímpio, né, nesse mundo. Nesse mundo talvez seja bom, pareça bom, mas diante de Deus e no futuro, e às vezes num futuro bem próximo, é muito ruim ser um ímpio. É melhor continuar andando como um justo, mesmo que aparentemente ser justo pareça ser pior. Alguém lá no seu trabalho te persegue, trapaceia, ele está gerando problemas para você e ele está se dando bem, ele recebeu promoção, você não, e tudo isso esteja acontecendo e você fala assim, mas por quê, né? Normalmente a gente tem isso, né? Por que isso comigo? Eu fico olhando os outros aí, tudo trapaceando, mentindo, roubando, enganando todo mundo. Eu imagino lá na sua frota lá de condutores escolares, né, que deve ter os que trapaceiam, que não faz o serviço direito, que pega a licença forjada, e você sofrendo, lutando, né, para poder fazer tudo direitinho. Ainda é roubado. E os outros, porque tem contato com bandido, nunca são roubados, né? Ou porque tem um conchavo com um político,
pega a escola melhor, se é professor. Eu não sei se tem isso, Fátima. Na hora de escolher escola, se conchavo político ajuda a escolher a escola melhor? Não, né? Não. Graças a Deus, né? Pelo menos isso, né? Mas imagine que você enfrenta tantas injustiças nesse mundo, né? Eu estava lendo recentemente uma notícia que a namorada de um ex-ministro, chefe da Casa Civil, acusado só não vou falar o nome dele, um ex-ministro, chefe da Casa Civil, acusado de ser o mandante o cérebro do mensalão. A namorada dele tinha um emprego, né, público, que ela recebia 13 mil reais. Ela entrava às 11, meio-dia saía para almoçar, voltava às 3, saía às 5 da tarde. Não, um emprego ruim. É bom no padrão da injustiça. Mas no padrão do Salmo, é um emprego ruim. Olha só. Né? Então, este Salmo lida com essas coisas. Porque a gente tem noção. Eu sei, mas é por isso. O Salmo. Para ela é uma maravilha. Exato, o Salmo está mostrando como o pensamento do ímpio é um pensamento de morte. Então, são essas coisas que este Salmo está indicando, são coisas desse tipo de injustiça. Entre aspas, não dá inveja de uma mulher dessa, 13 mil reais para trabalhar só isso. Mas o Salmo falando, não invejo. É como os policiais também estão envolvidos com o PCC lá, né? Meu Deus, né? Deve ter muitos, né? Não é um só. Eles falaram do tenente lá que está envolvido, mas deve ter um monte lá. Porque... O tenente falou que não, que ele estava só ligando. Ele estava só ligando para tentar prendê-lo. Bandido. Fazendo investigação. Rapaz. Veja, então, isso é importante. Os 2 primeiros versículos, eles estão dando um resumo do assunto. Né? Eles são uma espécie de prefácio, de introdução do Salmo. E até ler esses 2 versículos, guiados por esses 2 versículos, nós vamos entender muita coisa. Só que eles não estão sozinhos, eles estão acompanhados. Então aí a gente vai tentar entender essa dinâmica nos outros versos. Lembra aquele recurso que eu falei de olhar aquelas letras maiúsculas com sinais com negrito? Então você vai ter uma letra maiúscula lá no versículo 3 e outra no versículo 7 e mais tarde só no versículo 12, não é isso? Então daí a gente tem a ideia de que nós temos aí pelo menos mais 2 estrofes. A primeira estrofe, confia no Senhor e faz o bem. E aí vem uma série de coisas, né, que se deve fazer. O que o justo deve fazer? Veja, inicialmente ele dá um conselho, não fique irritado, não inveje os ímpios, porque o caminho deles, Os 2 primeiros versículos estão falando negativo. ele está dando um resumo, né? Olha, não olhe para os ímpios. Antes, em lugar de você ficar olhando para os ímpios, o que eu devo fazer? Não faça isso, depois Exatamente. Confia no Senhor. Mais para frente, descansa, entrega o seu caminho. Descansa no Senhor. Deixa a ira. Não tem tudo isso? Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou propondo isso. Né? Aí cada um pode fazer a sua, mas eu estou propondo o seguinte, juntar essas 2 estrofes, porque elas, de uma maneira quase completamente, elas vão apontar para o quê? Para o que o justo deve fazer. Então eu coloco aqui 2 estrofes, que seria então do verso 3 ao 6 e do verso 7 ao 11, 2 estrofes que indicam o que o justo deve fazer e por quê. O que o justo deve fazer? Confiar no Senhor, agradar-se do Senhor, entregar o caminho ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, não te irrites, deixa a ira, não é isso? Por quê? Porque os malfeitores serão exterminados. Está vendo? Sempre falo o que eu devo fazer e por quê. O que eu devo fazer positivamente? Porque o Senhor fará sobressair a sua justiça. O que eu devo fazer negativamente? Porque se eu faço o contrário do que eu devo,
né, da coisa boa que eu devo, deixar a ira. Lembra? Os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Verso de número 11, mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão em paz, enquanto os ímpios não vai ter lugar para eles. Lembra que a promessa da terra, a promessa do descanso na terra, era uma promessa fundamental do pacto de Deus. Deus fez um pacto com Abraão de que ele seria o pai de uma grande nação e que ele iria herdar uma terra. Essa é uma função, essa é uma promessa bíblica que para nós também faz sentido quando a gente olha para o futuro. Porque a gente entende que essa vida vai passar e que no futuro nós receberemos a herança do Senhor. Herdar a terra no Salmo 37 é muito importante. Olha lá, mais para frente, verso de número 29. Quem achou pode ler. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. O quê? Então você vai ver, né? Você vai ver neste salmo que a herança da terra, né? Essa promessa, a promessa da aliança, aqui no caso especificamente da terra, ela é muito importante. Muito importante. Confiar na promessa final do Senhor. Então, as duas estrofes, que vão do verso 3 até o verso 11, tratando do que o justo deve fazer. Aí, vamos ver se a gente se muda o assunto. Vamos ver. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Verso 14. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Então você vai ter dois versículos, verso 12 e verso 14, falando do que faz o ímpio. Lembra o que o justo deve fazer? E agora o que o ímpio faz, né? Mas sempre esses versículos têm o que Deus faz com o ímpio depois, né? Então, por exemplo, trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Lá ele tentam matar os que trilham o caminho reto, mas a sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Então, o que o justo faz e as suas consequências. Então, quando você está lendo o Salmo, uma coisa que você deve fazer é tentar juntar os assuntos. Você divide as estrofes, como a gente já fez, e tenta juntar, entender os assuntos e ajuntar os assuntos. Então, por exemplo, eu estou sugerindo aqui que teria uma estrofe, né, essa estrofe, que vai do verso de número 12 até o verso de número 15, uma estrofe que fala sobre o que faz o justo, o ímpio. 12 a 15. O que faz o ímpio e as consequências. E a gente viu aí que as consequências não são nada boas, né? Se você faz como um ímpio, se você explora, se você intenta contra o justo, o seu veneno será contra você. A espada dele traspassa o próprio coração. A gente ouve muito falar isso, né? É uma coisa popular, né? Como é que fala? Um ditado popular. Que a que se faz, a que se paga, né? Não sei se esse é um ditado que a gente pode dizer que ele 100% acontece assim. Mas uma coisa eu sei, que o homem planta, ele colhe. Inevitavelmente, Deus vai cobrar. Se não for exatamente nos dias da vida da pessoa aqui, no encontro com Deus, acontecerá. Então, esse novo
esse novo momento do Salmo, ele é uma reflexão sobre o ímpio, as consequências dos atos do ímpio. Vamos adiante. Vamos ver agora vocês aí. Do verso 16 em diante, o que vocês acham? Fala sobre o quê? Como vocês não leram, né? Vai ter que ler um pouquinho agora. Dá uma olhada rapidamente, aí 2 minutinhos para você dar uma olhada por alto. Os versos 16 em diante, lembra as divisões pelas maiúsculas em negrito, mas de repente você pode juntar um pouco mais. Nós já fizemos lá atrás 2 estrofes. O que vocês acham? Devemos manter uma estrofe só, juntar as duas, elas tratam de coisas semelhantes, o assunto é o mesmo, ou o assunto é totalmente diferente. Fátima, quer dizer algo, Fátima? Eu acho que aqui trata do 16 em diante, trata assim, da recompensa do ímpio e da recompensa do justo. Interessante. Que tipo de recompensa está falando aqui, Fátima? Você falou, trata da recompensa. O ímpio vai tratar com a ira de Deus, né? Com a ira de Deus. Mas aí você já está saindo do contexto do Salmo, você está pensando já no que Deus fala no geral. Olhando para esse verso 16 aqui, por exemplo, ou o verso 16, essa estrofe, 16 a 20. Algum tipo de recompensa mais óbvia, mais objetiva aqui? Você falou uma palavra interessante. Por exemplo, o que vai herdar o justo? Né? Que recompensa recebe o justo? Aqui nesses versículos. Paz de espírito. Paz de espírito. Herança. A herança da terra, parece que sim, né? Por outro lado, os ímpios perecem. Oi? Se fartarão nos dias de fome, é verdade. Os justos serão sustentados pelo Senhor. Olha o verso 22, né? Possuirão a terra, de novo. Fala de vida eterna, mas fala também de vida presente, né? Que não será desamparado. Não será desamparado. Lembra, não mendigar o pão. E aí então tem a ideia de que a relação do justo e do ímpio com a providência de Deus são relações diferentes. Por exemplo, o justo, Deus vai cuidar dele. O ímpio, ele pede emprestado e ele não paga. Por quê? Porque ele não entende a providência de Deus, porque ele é ímpio, é caloteiro, né? Ele não entende a providência de Deus, ele tenta ele mesmo proteger a si. É uma coisa instintiva. Faltar confiança. Ele não tem, porque ele não tem um Deus em quem confiar. Aqui está bem dentro daquela aula também que aquele moço, Marcelo falou, né? O justo, ele não está livre de passar por provações, aqui está bem claro, né? Mas vale pouco do justo, né? Então, o justo pode ter pouco, né? Quer dizer, vai passar um pedacinho daquilo, mas é melhor do que o ímpio que vai ter uma abundância que não é isso. Exatamente. Aqui fala que o Senhor o sustém, Oi? né? Isso desampara, né? Acho que fica claro no 24, quando No ele diz 24, se se não cair, ficará aí prostrado. eu ia falar do 24. Porque o Senhor segura pela O mão. justo pode cair, então. Exatamente. Né? Então eu vejo essas 2 estrofes, até o verso 26, né? Essas 2 estrofes tratando com essa questão da providência. De como Deus será todo providente para o justo e o ímpio, ainda que pareça que ele vai resolver a vida dele sozinho, ele vai se dar mal no final das contas. Que o bom do justo é que ele pode confiar na providência do Senhor. Aliás, isso ajuda muito, né? Quando a gente lembra dos versículos iniciais do que ele deve fazer, parece que o que ele deve fazer deve estar baseado também, né, no fato de que a providência de Deus, né, a providência de Deus para o justo,
ela é a grande recompensa. Deus vai cuidar do justo, pode ser no pouco. Se ele cai, Deus não vai deixá-lo prostrado. Se ele tiver pouco, ele não vai morrer de fome. É aquela ideia, é o que Davi viu. Ele está dizendo, olha, eu vi tudo isso, gente, eu vi acontecer. Eu vi como o Senhor trata com as pessoas, né, e o que o Senhor faz. Então, eu acho que este salmo, nesse momento, então ele vai falar muito dessa providência, que tem a ver com a nossa vida aqui também. Né? Vamos para adiante, verso 27. E eu estou correndo um pouquinho, de certa maneira eu não queria fazer, mas estou fazendo, dando um pouco de prato pronto, né? Porque assim, no final eu quero que vocês façam uma mensagem baseada nesse salmo. Tá? Vamos lá. 27 em diante. Do que trata? Para quem que ele está falando? Começou a dar conselho de novo. Para quem? Para o justo. Qual o primeiro conselho? Aparta-te do mal. Muito bem. Faze o bem. Um conselho, não seja injusto, ande em injustiça. Por quê? Porque o Senhor é justo e Ele não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre. Mas, exatamente, sempre olhando, sempre olhando essa comparação para no final exaltar a função do justo. O problema do Senhor não é condenar os ímpios. Por isso que eu não concordo exatamente com o título dado pela sociedade bíblica. Porque a ênfase do Senhor não é dizer como é ruim a vida do ímpio, é em dizer como é seguro o caminho do justo. Como ele é mais seguro, não, ele não é que é mais seguro, ele é o único caminho realmente seguro, o caminho do justo, porque o caminho do ímpio é um caminho que perece. Olha só, a boca do justo profere sabedoria, no coração tem a lei do seu Deus. O que diz o verso? Agora o verso 32, fala de quem? Do ímpio. E o que fala do ímpio? Ele maquina o mal, ele procura tirar a vida do justo. Mas o Senhor cuida do justo para que ele não caia nas mãos do ímpio. E aí termina a sessão de conselhos. Com que outro conselho termina? Esperar no Senhor. Segue o seu caminho e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Olha que interessante. Então, uma nova sessão de conselhos que termina exatamente com o conselho que ele já deu anteriormente, que é confiar, descansar, esperar. Então, mais duas estrofes, que vai de qual verso mesmo? Do 27 até o qual? 34. Do 27 ao 34. Que tem a ver com quem, então? Não é só com o ímpio. Ele mostra como deve viver o justo e o resultado dessa justiça. As consequências do ímpio. Exatamente. Achei interessante aqui, voltando um pouquinho, o 26 fala da descendência do justo será uma bênção. E depois aqui no 28, ele fala que a descendência dos ímpios será exterminada. São contrastes. Contrastes, exatamente, é verdade. Você voltou num assunto que é bem interessante. Olha só. O que é o contrário de bênção? Maldição, Olha o verso 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. Então você deve realmente lembrar que Deuteronômio 28 está presente na mente de Davi quando ele trata deste assunto. Muito bem. Versos 35 e 36, o que é que ele vê? Ele vê um ímpio prepotente.
e ele parecia o cedro do Líbano, abria os seus galhos, ó, ia longe. Mas aí ele deu uma volta e quando ele voltou no caminho, o que aconteceu com esse cedro do Líbano? Desapareceu. Então, observando o ímpio, ele percebe que o ímpio logo é retirado. Agora, observe o homem íntegro. Então, olha que essas palavras são próximas. O que acontece com o homem íntegro? Atenta no que é reto, porquanto o Senhor, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Olha quem diz. Lembra do Salmo 1? Tudo aquilo que ele põe a mão prosperará. Lembra o caminho do ímpio? O ímpio não é assim? É como a palha que o vento dispersa. Veja que esse tema está igual, né? É efêmero, né? A prosperidade do ímpio. Sim. É como diz aí, né? Transitoriedade da felicidade do ímpio. Ela se dissipa. Olha, verso 38. Quanto aos transgressores serão a uma destruídos e a descendência do ímpio será exterminada, mas os justos serão o quê? Salvos. Se a gente olhar bem, a ideia é que observando o justo e o ímpio, Davi percebeu que o ímpio, ele logo passa. E os justos são longevos, o justo permanece. Aquilo que o Salmo 1 dizia, né? O caminho do justo permanece, mas o do ímpio perecerá. Então aí do 36. Aqui, pastor, parece que o contexto que foi numa época já da velhice de Davi, ele já tinha presenciado tudo isso. Mas para a gente que está vivendo agora, a impressão que eu tenho é que você vê o ímpio só na boa. Você quase não vê o castigo do ímpio. Como o Asaf lá no Salmo 73. Exatamente. Ele fala, né, da prosperidade do ímpio, que tudo corre bem, só quando ele entra no templo, aí que ele vai ver o final do ímpio, né? Quer dizer, às vezes para a gente é uma coisa demorada, né? Às vezes para você ver isso. Então por isso que esse é um salmo de aconselhamento, que você vai ler como um homem mais velho contando o que deve ser feito, e se você for sábio, como diz Provérbios, você dará ouvidos. A Escritura, ela é dada para nos mostrar o caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Sabe, a ideia de que eu me aproximo da Bíblia para ouvir os seus conselhos. É o conselho de quem sabe o caminho. Eu não posso me aproximar do Salmo para julgar o Salmo. Eu tenho que me aproximar dele para ouvi-lo. E o que eu estou ouvindo desse Salmo é que, apesar de muitas vezes parecer que o caminho do ímpio é melhor, ele não é. E que é bom perseverar na justiça. Então, se a gente for olhar todo o Salmo, está tratando exatamente disso. Desse conselho. Desse conselho de continuar justo, apesar de tudo. Às vezes, gente, você já teve essa ideia? Olha, todo mundo está fazendo isso, só eu não estou fazendo, e eu estou me dando muito mal, e eu vou fazer também. Já passou por isso? Já pensou nisso? Então, se você ouve o conselho deste salmo, mas aí, o que eu tenho que fazer? Então, confia no Senhor. Lê o verso 40. Parece que o verso 40 tem uma conclusão interessante, né? Juntando o verso 1 e 2 com o 40, parece que a gente tem o salmo completo. Lê aí. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Quando eu me refugio em Deus, eu estou no lugar mais seguro. Deus é o lugar mais seguro. O caminho, e isso eu só faço quando eu trilho o caminho da obediência, não o caminho da impiedade. Então, me parece que o versículo 40 vai tratar então de refúgio, da segurança que há no Senhor. Olhando tudo isso assim, imagine que a gente vai dar um título para esse salmo. Que título você daria para esse salmo?
Que tema ele está tratando? Você coloca isso numa frase. Que tema você daria para esse salmo? Que não seja igual esse aí da sociedade bíblica. Proteção dos justos. A proteção dos justos. Vamos completar. É um bom começo. Vamos completar. O salmo fala qual é a proteção dos justos? Proteção de Deus. A proteção de Deus, você está dizendo Para os justos. para os justos. Ó, a proteção de Deus para os justos. Está mais completo. Fala. Mas a mesma coisa, promessas de Deus para os justos. Eu gostaria uma coisa que ficaria bem legal seria o contraste, né, que você falou, o contraste entre o justo e o ímpio. A segurança dos justos em Deus e a destruição dos ímpios. Interessante. Então, você está começando a entender o que o Salmo está falando. Eu, particularmente, gosto de ser positivo. Eu acho que a proteção, a ideia de o refúgio dos justos, Deus é o refúgio dos justos, é boa. Mas a ideia de contraste também é bem completa. Ele mostra o Salmo de uma forma que o Salmo trata disso também. Se você fosse fazer uma mensagem nesse Salmo, é um Salmo extenso, 40 versículos. Se fosse fazer uma pregação para pregar domingo que vem, nesse Salmo, imagina que o pastor Maurício não vem, está no encontro de casais, o pastor Abel não pode pregar, porque ele tem um compromisso, e então o Zé Ribeiro vai ter que fazer o sermão de domingo. Aí você já tem o Salmo 37. Você pode pregar esse de duas formas, eu imagino. Primeiro, você já sabe o tema, sabe? O assunto do Salmo. Então você pode escolher um trecho do Salmo, escolhe um trecho do Salmo, ou um versículo do Salmo, mas você tem que achar as lições a partir do quê? Do tema. Porque assim, o tema era a intenção do autor, falar sobre essa segurança que o justo deve ter em Deus. Então qualquer mensagem que eu for pregar nesse salmo, ele tem que estar linkado com esse tema. Ele não pode estar, eu vou pregar nesse salmo e vou falar, tá vendo a prosperidade, pode pedir tudo para Deus, que Deus vai te dar, porque você não mendiga o pão. Não é disso que o salmo está tratando. Eu tenho que pegar todo esse salmo e colocar debaixo desse tema, que é a segurança que Deus é para mim, como um filho de Deus. Então eu tenho que andar em justiça por isso. Então você pode escolher isso, fazer um sermão expositivo num trecho. Num trecho, pega aí, fala aí que tema você escolheria aí? Que trecho vocês escolheriam aí para pregar? Qual que está mais... O que chama mais atenção? A maioria eu já até sei qual que vai ser. Mas não vou chutar antes de vocês falarem. Do avô? Não é esse que eu estou pensando que vocês vão escolher. 24. Olha, oi? Acho 23 e 24. Do 3 ao 24? Não, 23 do 24. O 23 e o 24. Senhor, firme nos passos do homem bom. Interessante. Eu estava achando que vocês iam para o confia no Senhor, entrega o caminho ao Senhor, descansa nele. Fácil, né? Confia, entrega e descansa. Olha só. Mas isso tudo baseado no quê? Na rotina geral do Salmo. Então, eu não tenho liberdade para trazer uma mensagem, para usar esse Salmo para uma mensagem, ou até mesmo para o aconselhamento, esquecendo o que ele diz, do propósito desse Salmo. Você fala para a pessoa está lá, está com uma pessoa enferma, está lá no hospital. Aí você fala para ela, descansa no Senhor. Olha o que diz o Salmo 37. Vamos ver o que diz. Descansa no Senhor e espera nele. Se você for fiel ao versículo, você não vai querer ler a continuidade do versículo, não é? Por quê? Porque não tem nada a ver com o que você está fazendo lá. Lê aí o versículo. Você quer aconselhar a pessoa? Não, você tem que descansar no Senhor. Aí você fala, lembra do Salmo 37 para você descansar? Mas lê o versículo todo. Descansa no Senhor, vai lá. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Tem alguma coisa a ver com a pessoa que está lá no hospital com o enfermo? Não tem.
Tá certo, você tem que dizer para a pessoa, descansa nele, mas não é por causa do Salmo 37, tem outros textos que vão ajudar você a dizer isso. Não vai fazer um sermãozinho para a pessoa lá, baseado no Salmo 37, a não ser que ela tenha dizer, minha filha, meu filho está aqui doente, enquanto o bandido que atirou nele está bem na rua. Aí sim, opa, aí é outra coisa. Aí talvez caiba. Não é? Talvez caiba, não importa o que acontece com o justo. Ser justo é melhor do que ser ímpio. Aí é diferente. Você vê que aí a gente começa a aplicar a palavra do Senhor com uma consistência maior. Né? Ou você pode pregar um sermão no salmo inteiro. Só que aí no salmo inteiro não dá para ir versículo por versículo, num salmo de 40 versículos. Você vai passar uma noite inteira pregando o sermão. Então talvez você pegue alguns temas e tente mostrar esses temas nos diversos versículos do salmo. Eu fiz um pequeno sermão aqui de exemplo, mas eu queria dar uma tarefa para vocês, que era de vocês irem para casa e estudar o salmo e tentar encontrar os seus próprios temas. Eu fiz um sermãozinho assim, sermãozinho assim, estruturando uma mensagem. Então vamos lá, no salmo todo, tá? No salmo todo. O meu tema da minha mensagem seria: o que eu preciso para sentir-me seguro em Deus? Tem a ver com o tema do salmo? Refúgio, segurança? Então, na verdade, eu vou procurar no salmo o que eu preciso para sentir-me seguro em Deus, já que o salmo trata disso. Então, por exemplo, para sentir-me seguro em Deus, eu preciso reconhecer que Deus é justo. Aí eu leria os versículos, por exemplo, 1 e 2, 9 e 10, versículo 13, como exemplo da justiça de Deus contra os ímpios. E também leria os versículos 6, versículo 17, versículo 23, para dar um exemplo da justiça de Deus para com os justos. Então, minha primeira divisão do sermão seria: eu preciso reconhecer, para sentir-me seguro em Deus, eu preciso reconhecer que Deus é justo, que Ele não faz nada errado, que Ele sabe a diferença entre o justo e o ímpio. Tá bom? Meu segundo ponto, são 3, né? Para sentir-me seguro em Deus, eu preciso confiar em Deus. Saber que Deus está dirigindo as coisas com segurança para mim. Lógico, versículo 5, versículo 7, versículo 27, 28, eu mostro como Deus é benevolente, como eu posso confiar nisso. Versículo 25, testemunho de Davi, que ele não viu o justo mendigar o pão. E minha última divisão é: para sentir-me seguro em Deus, eu preciso obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Não importa se eu estou sendo prejudicado, se eu estou sendo perseguido. Eu vou explorar aqui o ensino sobre a obediência, a bênção da obediência e a maldição da desobediência. Estão presentes lá nos versos 22, né, em diante. E também mostrarei como a desobediência dos ímpios, eles são transgressores, verso 38. Eles transgridem a lei de Deus, eles não têm a lei de Deus. E isso é um contraste entre eles e o justo, né? Porque olha só, o justo, no verso 31, no coração tem a lei do seu Deus. E o ímpio, no verso 38, é transgressor. Seria uma maneira como eu pregaria um sermão no texto todo, escolhendo versículos do texto para mostrar esses temas. O importante é você sempre manter a mensagem central. Deus é um refúgio para o justo, não importa o que aconteça. E qual a conclusão? Qual a conclusão? A conclusão que eu daria aos irmãos é: irmão, não importa o que esteja passando, foi demitido, pode ter alguma injustiça nessa demissão, não importa, Deus cuida dos seus filhos. Segure-se nele, tenha paz no seu coração, confia nele. Olhar o que Deus está chamando a gente a fazer é andar em justiça.
Porque no final das contas, o que Deus vai medir, não é o quanto nós prosperamos, mas o quanto andamos na sua lei. O quanto nós decidimos que trilharíamos o caminho da justiça. Acho que o 5, então, que eu citei é mais a conclusão do que o que o senhor tinha de fato. Pode ser. Veja, as mensagens Resumindo tudo é isso. As mensagens podem ser diferentes. Talvez um sermão expositivo no 5 seja uma maneira muito boa de explorar o ensino de todo o Salmo. O que eu não posso fazer é pegar o versículo 5, tirar ele desse contexto do Salmo e falar qualquer coisa sobre ele. Né? Talvez eu estava pensando aqui enquanto estava falando e colocar outros argumentos, Pode? exemplos, né? Dentro da mensagem, colocar, por exemplo, a vida de José. Pode, como exemplo. Você só tem que tomar cuidado na elaboração de uma mensagem assim, é de o seu exemplo não ficar mais intenso que o Salmo. Senão a pessoa vai aprender da vida de José. Então, se você quer pregar um sermão sobre a vida de José, vai nos textos que falam da vida de José e prega. Mas nada impede de usar uma ilustração sobre a vida de José. Irmãos, um exemplo de que Deus não deixa o justo perecer é como ele fez com José. Ele foi até o fundo do poço, mas Deus estava com ele lá e, sim, é possível ser feito. O cristão, né, como o rapaz deu a aula aqui, o cristão está sujeito a ter problema, ele não está livre, né, como muitos igrejas pensam que prega que tudo é bênção só, né, e não é. O cristão não está livre disso, mas Deus está com ele. Cuidado. Isso é fé, né? Isso é fé. Fé não é ter todos os elementos para uma vida feliz. É ter uma vida feliz mesmo não tendo os elementos. Eu não sei que amanhã eu não sei se vai ter pão na minha mesa. E ainda assim, quando não há fruto na vide, eu me alegro no Senhor. Não importa. Esse é o motivo do Salmo ter sido escrito. Irmãos, é isso. Eu acho que é um exemplo, tá? De como a gente pode aprender, estudar e preparar mensagens e usar bem os textos bíblicos para isso. Sei que às vezes parece um pouco difícil, mas com o tempo a gente vai pegando um pouco na prática. Tá bom? Você quer saber aí? O valor do andar justo, né? O andar justo. Irmãos, e o salmo do próximo encontro nosso? Quem quer escolher um? Tem que ser do livro 2, tá? Do 42 até o 71, né? Até o 72. Até o 72. Do 42 ao 72. Querem dar uma olhada aí? Tentem não escolher um muito conhecido, porque o muito conhecido a gente acaba estudando uma que a gente já sabe. 46 não vale, então, tá bom? Nem o 32 nem o 51. Vai lá, gente. Não, esse já não é tão conhecido. Tem aqui uma sugestão de 62, deixa eu anotar. É isso mesmo, Nelson? 62? É. 62. Mais algum? Alguém? Não vale também o 67, tá? 67 não vale.
Estou tirando os mais conhecidos. E o 69? 69? Pode ser. 69. Um salmo messiânico. Essa melodia, os lírios, né? Interessante isso aí. Difícil de entender, não tem como a gente saber exatamente que melodia era essa. Melodia, os lírios. Oi? Não, falei que ele é extenso também, são 36. São 36. Mas é bem interessante. Aparentemente, pelo tamanho do texto, são 36 e é maior que o outro que a gente leu, que tem 40. Quase todos eles vão tratar dessa perseguição do justo. Os salmos recorrem muito a esse problema. Vamos lá, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Mais um. Mais um para a gente votar. 45. 45? Muito bem, 45. Esse aqui é um salmo que não é de Davi, dos filhos de Coré. Salmo 45. Por que você escolheu o 62, Helder? Esse salmo que ele ainda começa assim, é uma coisa bem forte, né? Somente em Deus, silenciosa, dele vem a minha salvação. Muito bem. 62, então o El está justificando que escolheu por causa dessa força, desse impacto. Vai lá, e o 69. Na verdade, eu estava aqui folheando, aí eu caí no 3 do 69. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta e os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Isso te intriga, né? Assim, Fiquei ansiosa para ver qual é o desdobramento qual dessa o seu espera? desdobramento. Muito bom. E Sônia, por que o 45? Porque como a maioria deles fala muito sobre o ímpio, o justo, a injustiça, né? Eu falei, deixa eu ver sobre o amor, né? Ah, entendi. E aí você vai ver uma coisa bem interessante, Sônia. Desculpa eu fazer esse comentário. Imagina. Porque quando você tem um salmo de Davi, você vai ter muita temática da perseguição mesmo. E aqui você tem um salmo dos filhos de Coré. Por que muda, né? Interessante mesmo. Vamos lá, gente. E aí? 62, 69, 45. A favor do 45. Quem é a favor, levanta a mão. 45. Tem 2 votos. 69. Levanta a mão. Vai ter um voto da família, né? 4 votos. Meu também. Meu também. 5 votos. E do 62? E você, Fátima? Não vai votar no duelo, não? Salmo 69 para a gente estudar. Salmo 69 para a gente estudar no próximo encontro. Quero convidar vocês a gente cantar o hino 145. Tá? Você vem dirigir para nós aqui, por favor? Agora, vamos fazer um exercício mais completo? Leiam o Salmo 69. Isso, leia o Salmo 69. E vão tentando encontrar já essas coisas que nós fizemos hoje. Adiantando isso. O que você vai fazer? Encontrar o tema geral do Salmo, tentar encontrar as estrofes, juntar estrofes, deixá-las separadas, tentar encontrar onde os assuntos mudam e tentar já colocar lá, se eu fosse fazer uma mensagem nesse salmo, faria com esse tema e essas divisões, tá bom? Quando puder soltar, pode soltar.
Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil vem me livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salve-está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho do Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salve-está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca eu deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salve-está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti, a descansar no Senhor, a entregar nosso caminho a Ti, a derramar, ó Pai bendito, a nossa ansiedade nas Tuas mãos e permitir que o conforto que vem, do conhecimento que temos, do poder do Senhor, do poder de Cristo, nosso Mestre, venha nos fazer vitoriosos a cada circunstância. E que a nossa vitória seja principalmente descansar no Senhor e nos refugiar no Senhor. Nos dê sabedoria para atender aos reclamos da Tua palavra, sermos prontos para ouvir a Tua voz e dispostos a aprender mais. Nos ajude, Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Só explica para mim, você estava fazendo uma pausa, uma pequena pausa no hino que nós cantamos? Não é uma pausa, nós vamos lá um pouquinho mais É. do que o que a gente faz. Canta aí pra gente, só para eu saber como é que é. A gente está meio. A gente tem um certo vício, né, naquele... Seu poder eterno sempre a susterá. Seu poder eterno sempre a susterá. Esse é um detalhe que é tão pequenininho. E na estrofe também, né, pelo que eu percebi.
Sigo avante confiando em seu amor. Sigo avante confiando em seu amor. Na última frase da estrofe. Qualquer uma delas. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. É igual. Então, é igual. O coro e as estrofes terminam iguais. E tem uma pequena pausa. Nós não vamos lembrar disso. Vai precisar dizer. Senão a gente... Tem um outro também. Tem um outro momento? Ele em seu caminho. Sempre em seu caminho sempre me conduz. Iguais, as 3 estrofes são, na verdade, 7 linhas que são iguais, né? Tá certo. Irmãos, orem pela igreja. É um processo de nomeação feito pelo conselho, os processos de eleições, as sociedades internas já começou. Não tem sido fácil pensar, né, escolher pessoas para o trabalho na igreja. Deus tem mostrado que a nossa igreja tem que passar por uma fase de crescimento, tem passado por uma fase de crescimento e isso exige uma estrutura melhor para muitas coisas e nós precisamos, sabe, disso. E tem muita coisa que a gente não conseguiu fazer. Então, ore pelo conselho principalmente, mas pelas pessoas que são indicadas, para que o Senhor abençoe e dirija esse momento da nossa igreja. Isso é muito importante. Tá bom? Orem por esse final de semana do encontro, né, de casais. Né? Vai ser bem, começa já na sexta-feira, a gente já vai para lá para arrumar um espaço. Peço a vocês que orem, mesmo aqueles que não vão participar exatamente lá, lembrem de orar por nós. Né? Eu não sei quantos casais, mas parece que está completo o número de casais, de 35 casais. Tinha um ou outro tentando confirmar, ou seja, 70 pessoas, né, isso envolve 70 pessoas. Peço a vocês que orem, tá bom? Que Deus abençoe, meus irmãos. Bom descanso. Eu estava colocando lá os 150 anos também do... O culto sábado, né? Culto sábado. É bom lembrar disso também. Verdade, sábado às 19 horas, o culto histórico da IPB, lá na Rua Elvestre. Eu irei direto do Encontros Acampantes, por isso eu não posso encontrar vocês aqui, mas ela é muito próxima ali ao metrô Marechal ou Santa Cecília, ou aquelas estações ali. Eu sempre que vou para lá, desço na Santa Cecília e vou a pé. Desço na Santa Cecília e vou a pé. Ela é no comecinho, não é bem o comecinho da São João, porque a São João começa lá na Líbero Badaró, mas ela já é ali na hora que o Minhocão faz aquela curva, que pega a São